Hoje irei falar um pouco para vocês sobre a resolução de equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau. Então, definição. Toda equação representada na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, é chamada de equação de segundo grau. Então, vejamos alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma equação 2x² mais 3x mais 6 igual a zero, eu tenho que o meu coeficiente A vai ser 2, o coeficiente B é o 3 e o coeficiente C é o 6. No item B, eu tenho a equação x² menos 5x mais 2 igual a zero. Então, o meu A vai ser 1, pois eu não tenho nenhum número aqui. Então, vai ser 1. O B é menos 5 e o C é 2. Então, estamos identificando os coeficientes de uma equação do segundo grau. No item C, eu tenho a equação menos x² menos 2 terços de x mais 6 igual a zero. Então, o meu A, eu não tenho nenhum número aqui, só tenho um sinal negativo. Então, vai ser menos 1, menos 1. O B vai ser menos 2 terços, né, uma fração. E o C vai ser 6. No item D, eu tenho a equação x² mais 4x igual a zero. Veja que essa equação ela só tem dois termos. Ela tem o termo x² e o termo de x. Então, eu tenho que o A é 1, o B é o que acompanha o x, é 4, e o C, que é o termo independente, é 0. No item E, eu tenho a equação menos 3x² menos 5x menos 8 igual a 0. Então, o meu A vai ser menos 3, o B é menos 5 e o C é menos 8. No item F, eu tenho a equação menos x² mais x sobre 2 mais 5 igual a 0. Então, eu tenho que o meu A vai ser menos 1. O B, não tenho nada aqui antes desse x, mas eu sei que é 1. Então, vai ser 1 meio, 1 sobre 2. E o C vai ser 5. No item G, eu tenho a equação menos x² menos 7x² mais 7 igual a 0. Então, eu tenho que o meu A vai ser menos 7. O B é o termo que multiplica o x. Então, eu não tenho. Então, vai ser 0. Aqui eu tenho 7. Então, o meu C aqui vai ser 7. E no item H, eu tenho a expressão menos x² sobre 4 menos 3x mais 1 igual a 0. Então, tenho que o A vai ser menos 1 sobre 4, pois eu não tenho nada aqui, então é 1. Então, menos 1 sobre 4 é o meu A. O B é o menos 3 e o C é 1. Então, aprendemos como identificar os coeficientes A, B e C de uma equação do segundo grau. Então, veremos agora o método de resolução de equações do segundo grau. Então, temos sempre que lembrar que resolver uma equação na variável x significa determinar o valor de x, que satisfaça a equação dada. Ou seja, se eu tenho uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, então os valores de x que satisfazem esta equação são chamados de raízes da equação e são obtidos pela fórmula de Bhaskara. Ok? Então, a fórmula de Bhaskara, eu tenho meu delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E o complemento dela, que é x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. A fórmula que permite eu achar as raízes de uma equação do segundo grau. Então, podemos optar por calcular os valores que estão dentro da raiz quadrada, separadamente. Então, dizemos b² menos 4 vezes a vezes c é o chamado delta, né? Ou discriminante delta. A fórmula fica x é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Como vocês sabem, delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Uma equação de segundo grau pode ter duas soluções.
uma solução ou até mesmo nenhuma solução. Então veremos esses casos. Então se o delta for maior que zero, ou seja, não for negativo e não for igual a zero, então teremos que a equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Se o delta for exatamente igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, não teremos raízes reais. Então, veremos os tipos de equações do segundo grau. Então, a gente vai ter dois tipos de equações de segundo grau. As completas, então as equações do segundo grau completa, elas são ditas completas quando possuem os coeficientes a e b não nulos. Ou seja, o a e o b são números não nulos, ok? E o b, o c também não pode ser nulo, tá ok? Então veja que a expressão, a equação x² menos 6x mais 4 igual a zero, ela é uma equação do segundo grau completa, né? Pois ela tem os coeficientes a e b e não são nulos, tá ok? Então ela tem o a, tem o b e tem o c. Por exemplo, menos 2x² mais 5x menos 3. Então eu tenho o a, tenho o b que é 5 e tenho o c que é menos 3. Por exemplo, 3x² menos 2x mais 4. Eu tenho o termo de A que é 3, tenho o termo de B que é menos 2 e tenho o termo de C que é 4. Okay? Então veremos quando elas são incompletas. Então temos dois tipos de equações. Quando elas são completas, que a gente viu que é quando ela tem os termos de A, de B e de C, e ainda os termos de A e de B não podem ser nulos. Agora veremos quando elas são incompletas. Então, as equações do segundo grau são ditas incompletas quando possuem os coeficientes a ou b nulos, ou ainda a e b nulos. Então, o que seria isso? Então, vejamos alguns exemplos. Por exemplo, x² menos 3x igual a zero. Se a gente analisar aqui, temos o coeficiente a, temos o coeficiente b, porém não temos o c. Então veja que essa equação ela é uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta. Ela só tem o termo de A e o termo de B. Mais um exemplo, menos x² mais 6x igual a zero. Veja, novamente eu tenho o termo de A, que é menos 1, e o B, que é 6, pois o x está acompanhando com 6. Então, o termo que acompanha o x é justamente o B. Então, tem o A e tem o B, porém não tem o C. Então, ela é uma equação do segundo grau também incompleta. Por exemplo, 2x² menos 4 igual a zero. É uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta também. Por quê? Eu tenho o A, que é 2, o termo que vem com x eu não tenho, no caso o B é 0, e vou ter agora o C, que vai ser menos 4. Então ela é uma equação do segundo grau incompleta, mas porém só tem os termos de A e de C, não tem o termo de B. Como, por exemplo, também menos 5x² mais 40 igual a zero. Então, veja, eu tenho o A, que é o que acompanha o x², que é menos 5. O B, que vem acompanhado da letra x, não tem, então o B é zero. E o C é o termo independente, que é 40. Então, ela é uma equação do segundo grau, termo quadrático, porém eu só tenho o A e o C. Então, está faltando o B. Então, ela é também incompleta. E, por exemplo, 4x² igual a zero. Esse último exemplo também é uma equação do segundo grau. Vejamos que o grau aqui é 2, maior expoente. Vejamos que o A é 4, o B vem acompanhado com o x, não tenho, vai ser 0, e o C eu também não tenho, também vai ser 0. Então, é uma equação do segundo grau incompleta, porém ela só tem o termo de A, tá ok? Resumindo essa parte aqui, então a gente pode ter dois tipos de equações do segundo grau. Elas podem ser completas,
quando elas possuem os coeficientes A, B e C, tá? Não pode faltar nenhum deles, ou elas podem ser incompletas, quando elas possuem só os termos de A e de B, quando elas possuem somente os termos de A e de C, ou quando elas possuem somente o termo de A. Ok? Então, dentro das incompletas, a gente pode ter três tipos, né? Quando possui o A e o B, quando possui o A e o C, ou quando possuem apenas o coeficiente A. Ou seja, ela é uma equação incompleta, só tem o termo de x². Passando mais adiante, veremos agora alguns exemplos nos quais vocês irão entender melhor, né, essa teoria. Então, calcular as raízes da equação x² menos 4x mais 3 igual a zero. Então, eu quero obter as raízes dessa equação, né, de modo que ela tenha ou duas soluções, ou uma solução, ou nenhuma solução. Né? Então, veja, primeiramente você tem que determinar quem são os coeficientes. Ver quem é o A, quem é o B e quem é o C. Né? Então, o A aqui eu sei que não tem nada, é 1. B é menos 4. C é 3. Então, determinei os coeficientes. Agora eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeiramente o delta, né? A fórmula do delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C. E agora eu vou substituir, já que eu tenho os valores de A, de B e de C. Então, eu coloco no lugar de A, vou colocar 1. No lugar de C, eu coloco 3. E no lugar de B, né, b², eu vou colocar menos 4. Então, eu vou fazer essa substituição. Então, fazendo essa substituição, eu vou ficar com menos 4 ao quadrado. Esse menos 4, lembrando que é o B, né? Então, menos 4 ao quadrado da fórmula, menos 4, que é da fórmula já, né? Vezes o A, no caso o A é 1, vezes o C, que no caso o C é 3. Então, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, agora eu vou estar com 16 tira 12, que a gente sabe que é exatamente 4. Então, a primeira parte da fórmula de Bhaskara a gente já utilizou. Indo para a segunda parte agora, ou melhor, analisamos o delta, né? O discriminante delta. Como o discriminante delta foi maior que zero, pois sabemos que 4 é maior que zero, então a equação terá duas raízes. E essas raízes serão reais e diferentes. Antes mesmo de sabermos quem são essas raízes, a gente sabe que elas vão ser raízes reais e diferentes, pelo fato do delta ser maior que zero. Então, voltando agora, utilizando a segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Mais uma vez, eu já tenho o valor de b, já tenho o valor do delta, que foi 4, e tenho o valor de a também, que é 1. Então, vou fazer uma substituição novamente aí. Então, irei ficar com menos da fórmula, porém o b é negativo, que é menos 4. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz do delta. Só que o delta foi 4. Então, raiz de 4. Dividido por 2 vezes a. Só que a é 1. Então, 2 vezes 1. Resolvendo isso aí, eu ficarei com o seguinte. Menos por menos, eu faço relação de sinal, que vai dar mais 4. Mais ou menos, repete. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Feito isso, é hora da gente separar a parte positiva da parte negativa. Ou seja, é o x1 e o x2. Ou, para quem aprendeu de outra maneira, é o x' e o x2'. Então, ficaria da seguinte maneira. O meu x1 vai ser igual a 4 mais 2 dividido por 2. O meu x2 vai ser 4 menos 2,
também dividido por 2, mudando aqui apenas o sinal. Lembrando que esse mais ou menos é justamente essa divisão do x1 e do x2, um sendo positivo e o outro negativo. Fazendo esses cálculos aqui, eu tenho que 4 mais 2 dá 6, 6 dividido por 2, 3. Esse é o x1. Aqui, 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, as raízes da minha equação, nesse caso aqui, são 3 e 1. x1 é 3, x2 é 1. Veremos mais um exemplo. Meu exemplo 2. Então, eu tenho uma equação aqui, x² mais 2x mais 1. Então, como eu já falei para vocês, inicialmente temos que determinar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nesse caso aqui, teremos o A igual a 1, né? Não tem nada aqui, é 1. O B é 2 e o C é 1 também. Então, utilizando a fórmula do delta, né? B² menos 4 vezes A vezes C, irei substituir esses valores aqui na fórmula. Então, eu ficarei com o seguinte. B², no caso B é 2, então 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que também é 1. Então, 2 elevado a 2 é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, que vai dar 4. Fazendo 4 menos 4, dá 0. Então, meu delta agora foi 0. Toda vez que o delta for igual a 0, né, a gente vai ter uma equação em que ela terá duas raízes reais e iguais, não diferentes, né? Então, ela vai ter duas raízes, porém as raízes vão ser iguais, né? Diferentemente do primeiro exemplo que a gente viu. Então, continuando a segunda parte da nossa fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes A. Novamente aqui irei substituir o valor de B, o valor do delta e o valor de A, que já temos, né? O A é 1, B é 2 e o delta foi 0. Fazendo essa substituição, ficaremos com o seguinte. O menos é da fórmula. O B é 2, né? É positivo, é mais 2. Mais ou menos raiz do delta, porém o delta foi 0, tá aqui, dividido por 2 vezes A. Então, o A é 1, 2 vezes 1. Resolvendo isso aí, né, ficarei com o seguinte. Menos por mais dá menos. Fazendo mais ou menos raiz de 0, que dá 0. Então, esse termo aqui eu elimino ele. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, simplesmente, aqui eu só terei o seguinte. Menos por mais é menos 2, dividido por 2. Então, eu vou ter que o meu x1 é menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. E o x2, aliás, o meu x1, né, é menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. E o meu x2 também vai ser menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Veja que tanto x1 quanto x2 foram iguais. Isso acontece devido ao meu delta ser exatamente igual a 0. Toda vez que o delta for 0, eu sei que a minha equação terá duas raízes e duas raízes iguais. Foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ok? Veremos agora mais um exemplo, o exemplo 3. A equação agora é 2x2 menos 5x mais 8 igual a 0. Inicialmente, como a gente já sabe, identificaremos os coeficientes A, B e C. No caso, o A aí é 2, o B é menos 5 e o C é 8. Substituindo na fórmula do delta, então vou ter o seguinte. Então, B é menos 5, A é 2, C é 8. Então, ficarei com o seguinte. B é menos 5. Então, entre parênteses, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A é 2, vezes C, que é 8. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25, menos 4 vezes 2 é 8.
8 vezes 8, 64. Quando eu fizer 25 menos 64, vejamos que 25 é menor que 64. Então, isso vai dar um número negativo. Então, 25 menos 64 vai dar menos 39. Então, toda vez que você estiver resolvendo uma equação do segundo grau e o delta for menor que zero, então essa equação ela não possui raiz real. Por quê? Porque o delta foi menor que zero. Menos 39 é menor que zero. Então, por isso que essa equação ela não possui raiz real. Então, você para por aqui e terminou a sua resolução da equação, porque ela não tem raiz real. Então, você não prossegue para a segunda fórmula do delta, a segunda fórmula de Bhaskara, ok? Que seria justamente a obtenção do x1 e do x2. Então, quando o delta for negativo, não existe raiz real, ok? Vejamos agora um exemplo 4. Então, no exemplo 4, eu tenho uma equação 2x2 menos 8x igual a zero. Então, nesse exemplo 4, vocês devem perceber que a equação do segundo grau ela é incompleta, diferentemente dos 3 primeiros exemplos que a gente já viu, em que o exemplo 1, 2 e 3 eram equações do segundo grau completas, em que tínhamos os coeficientes A, B e C. Nesse exemplo 4, a gente pode observar o seguinte: eu tenho um termo de A, que é o termo que multiplica x², que vai ser 2. Eu tenho um termo de B, que é o termo que multiplica x. Então, o termo que multiplica x aqui é menos 8. Porém, eu não tenho um outro termo, que no caso seria o C. Se eu não tenho, quer dizer que o meu C vai ser zero. Então, estou no caso aqui em que a equação ela é incompleta. Eu tenho o A, que é 2, o B é menos 8 e o C é zero. Então, uma dica para vocês. Toda vez que a equação do segundo grau for incompleta, você tem duas opções. Você pode utilizar a fórmula de Bhaskara, do jeito que a gente fez nos exemplos 1, 2 e 3. Porém, pode-se resolver de uma outra maneira. E uma outra maneira que eu acho que seria mais fácil, ok? Vejamos o seguinte. Nesse exemplo, a gente percebeu que temos apenas os coeficientes A e B. E o C é zero. Tá? Então, você pode fazer o seguinte. Quando a equação for incompleta e só possuir o coeficiente A e B, tá? Então, veja que eu só tenho o A e o B, o C é zero. Então, uma das raízes será igual a zero. Ou seja, o x1 você já sabe que é zero. De imediato. Toda vez que o meu C for zero. E você estiver resolvendo uma equação de segundo grau. Então, você tem o A e tem o B. E o C é zero. Então, de imediato, você sabe que o x1 vai ser igual a zero. Tá ok? Então, você pega o seguinte. Pega a equação e coloca ela aqui novamente. Repete ela. O que é que eu vou fazer agora? Prestem atenção. Eu vou colocar um desses x aqui em evidência. Como fazer isso? Veja que eu tenho x nessa parte aqui e tenho um x aqui também. Se eu colocar um x em evidência, tá? Vou colocar um x em evidência. Ou seja, colocar um x fora do parênteses. Ok? Aqui eu não tinha 2x². Então, eu tinha 2x², mas eu tirei um x. Tá? Aqui é esse. Então, na verdade, aqui vai ficar apenas 2x. Porque um já está aqui fora. Eu estou distribuindo. Nesse termo aqui, eu tinha menos 8x. Mas eu tirei esse x daqui para fora. Então, vai ficar apenas menos 8. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um x em evidência. Porque eu tenho x nesse termo e x nesse. Quando eu coloco um x em evidência, eu vou ter aqui dentro do parênteses 2x menos 8, igual a zero. Então, continuando, eu vou pegar agora o que está dentro do parênteses, o que ficou aqui dentro. No caso, foi 2x menos 8 igual a zero. E vou resolver essa pequena equação do primeiro grau, que é bem simples.
Então, eu vou isolar a parte que tem 2x. Se eu isolar a parte que tem 2x, esse menos 8 vai para o lado de lá com o sinal oposto. Vai ficar 8. Agora eu vou isolar o x, somente o x. Então, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 8. Está multiplicando 2, passa dividindo. 8 dividido por 2. Então, meu x vai ser igual a 4. Tá ok? Ou seja, então lembrem que quando eu falei para vocês que quando a equação do segundo grau ela é incompleta, ela só tem o a e o b, tá? O c é zero, uma das raízes é igual a zero, ou seja, o x1 é zero. Tá? E a outra eu obtive resolvendo essa equação aqui. Coloquei o x em evidência, resolvi o que estava dentro do parênteses e cheguei que o x era 4. Ou seja, esse x igual a 4 vai ser o x duas linhas. x2, aliás. Então, como eu já falei a vocês, o x1 é 0 e o x2 eu obtive resolvendo essa equação aqui. Essa equação do primeiro grau, né? Bem simples. Mais uma vez, x1 é 0, x2 é 4. Isso quando você tiver uma equação do segundo grau incompleta e que eu tiver apenas o a e o b e o c for 0. Isso não impede que você possa utilizar a equação, resolver a equação do segundo grau por meio da fórmula de Bhaskara. Como eu já falei nos exemplos 1, 2 e 3. Chegaremos ao mesmo resultado. x1 0, x2 é 4. Ok? Esse processo ele é bem menor. Né? Ele é mais simples. Ok? Iremos agora para o quinto e último exemplo. Tá? O quinto e último exemplo, temos uma equação aí. 3x² menos 27 igual a zero. Então, se a gente analisar esse caso aí, veremos o seguinte. É uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta. Vejamos que eu tenho o termo de a, o coeficiente a, que é o que multiplica x², o meu a é 3. O b é o termo que vem acompanhado de x. Se a gente observar aqui, não tem nada, né? Não tem nenhum termo acompanhado de x. Então, quer dizer que o b é zero. Mas o c é quanto? Menos 27. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau em que o a é 3, o b é zero e o c é menos 27. Então, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Mais uma vez, há uma outra maneira, uma outra opção de você resolver. Bem mais fácil do que você utilizar a fórmula de Bhaskara, como foi visto no exemplo 1, 2 e 3. Ok? Então, você pode fazer o seguinte. Tá? Então, quando a equação for incompleta e só possuir o coeficiente a e c, veja que o a é 3 e o c é menos 27. O b é zero. Então, basta achar o valor de x. Então, de que maneira seria isso? Veja o seguinte. Então, vou pegar a minha equação mais uma vez aqui. 3x² menos 27 igual a zero. E vou achar o valor desse x. Tá? Então, primeiramente, eu vou isolar essa parte aqui, né? 3x², esse termo todo. Então, 3x² vai ser igual, o menos 27 eu levo para o lado de lá. Ele vai positivo, vai ficar 27. Então, agora eu vou isolar o termo de x². Tá? Se eu isolar o termo de x², esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x² vai ser igual a 27 dividido por 3. Fazendo essa divisão, eu vou ter que x² é igual a 9, porque 27 dividido por 3 é 9. Agora, eu estou com o seguinte, eu estou com x² igual a 9, mas eu quero apenas o valor de x. Então, resolver uma expressão em que eu tenho o termo x² é você tirar a raiz quadrada do número, tá ok? Então, esse 2 aqui, né, quando você quer isolar o x, a inversa da exponenciação, né, do expoente, é a radiciação. Então, você vai tirar o valor de x. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Né?
Então, x² era igual a 9. Se eu isolar x, ele vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz quadrada de 9, né? Que a gente sabe que a raiz quadrada de 9, né, vai ser mais ou menos 3, né? Persiste com esse mais ou menos, né? Porque a raiz quadrada pode ser mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x vai ser mais ou menos 3. Então, quer dizer que aqui eu tenho dois valores, né? Na verdade, eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Quer dizer que o meu x1 é 3 e o meu x2 é menos 3. Você distribui um positivo e um negativo. Ok? x1 é 3, x2 é menos 3. Então, resumindo o que a gente viu nesse exemplo 5, vimos que temos uma equação do segundo grau incompleta, em que eu tenho apenas os termos de A e de C. Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau em que temos apenas os termos de A e de C, e o B é zero, você pode utilizar, né, esse meio, né, resolvendo a equação. E vai chegar em uma raiz, você tira a raiz, e as raízes vão ser mais ou menos o resultado da que você obteve, né, da raiz que você obteve. Ok? Isso não impede, mais uma vez falando para vocês, que vocês poderiam usar a fórmula de Bhaskara, né? O A é 3, o B é 0 e o C é menos 27. Então você substituiria na fórmula do delta, depois iria para a fórmula do x e acharia exatamente x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Não mudaria, né? Porque se mudar o resultado, alguma coisa você errou. Ou em um método, ou no outro método você deve ter errado algo, ok? Então, recapitulando o que a gente viu nessa aula, né? A gente viu o que é uma equação do segundo grau, né? Quais são os tipos, né? Ou melhor, como identificar os coeficientes, o A, o B e o C. Lembrando que o A vem acompanhado do x2, o B vem acompanhado do x e o C é um termo independente. Tá? Vimos que ela pode ser completa ou incompleta. Vimos também que a fórmula de resolução da equação do segundo grau é por meio da fórmula de Bhaskara, né, que é a fórmula do delta. Posteriormente, a fórmula do x, onde você vai obter os valores para x1 e x2. Vimos ainda que, dependendo do valor do delta, né, a equação pode ter duas raízes reais e diferentes, né, se for maior que zero. Se o delta for igual a zero, a equação vai possuir duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, a equação não vai possuir raiz real. Então você para o processo e não faz mais. Aí vimos 5 exemplos. Os 3 primeiros exemplos a gente usou a fórmula, tá ok? Porque eram equações do segundo grau completas. Então a gente usa a fórmula, tá? Para achar os valores de x1 e x2. E no exemplo 4 e no exemplo 5, você poderia usar também a fórmula. Eu deixo até como exercício para vocês treinarem, né? Além da atividade que eu vou deixar. Então, além dessa atividade, vocês podem pegar o exemplo 4 e 5 e utilizar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula do delta e depois a fórmula de x, para achar os valores de x1 e x2. Mas, como eu já falei a vocês, no exemplo 4 e o exemplo 5 eu fiz de maneira diferente, não utilizei a fórmula. No exemplo 4, a gente viu que a equação possuía os termos de A e de B, o C era zero. E no exemplo 5, a gente viu que a equação possui apenas os termos de A e de C. O B é zero, tá ok? Então essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham entendido, tá? E é isso. Então um abraço a todos e bons estudos.